Esse vídeo vai ser um vídeo meio que em tom de vídeo-resposta, mas não é bem um vídeo-resposta, é porque tem um canal no YouTube chamado Solitary Wolf, que eu acompanhei nos últimos 2 meses. O cara é um MGTOW lá da Europa, da Holanda, e o cara fez uns vídeos interessantes, fez uns vídeos legais. Só que hoje eu acabei assistindo um vídeo dele que foi uma coisa tão absurda, tão ridícula, que eu fui obrigado a dar um unsubscribe. E eu estou fazendo esse vídeo como se fosse um tom de vídeo-resposta, mas não vai ser um vídeo-resposta porque a maior parte do pessoal aqui do canal não entende inglês, não acompanha esses canais de MGTOW estrangeiro. E também o cara não vai ver a minha resposta nem nada disso, mas eu achei que o assunto do vídeo dele, ele é um bom tema. Porque a gente já descobriu e a gente já discutiu em outras situações a questão, por exemplo, do entrismo. Entrismo é aquela tática de simplesmente aparecer uns caras assim feministas ou mulheres feministas que entram num determinado grupo para tentar dominar o discurso, para tentar forçar as ideias deles, implementar o sistema deles dentro de um outro sistema. Quer dizer, ao invés de eles criarem um negócio deles, eles simplesmente tentam se apoderar, se apossar de algo que não é deles. A gente já comentou em alguns hangouts sobre, por exemplo, esses grupos de direita e de conservadores que daí de repente começa a aparecer umas mulheres e as mulheres elas querem ditar o discurso dentro deles ou criar subgrupos só para mulheres dentro dessas organizações. E foi exatamente isso que aconteceu com o movimento do direito dos homens. O movimento do direito dos homens simplesmente começou a entrar um monte de mulher porque acharam que isso era necessário para o movimento ter uma maior aceitação, ganhar uma voz maior. Só que as mulheres elas não se assimilaram ao grupo. Elas quiseram dominar o grupo, implementar ali um discurso praticamente feminista, aquele discurso do egalitarianismo, do complementarianismo entre homens e mulheres. Que basicamente é o seguinte, eu sou contra a gente ficar usando esses termos de egalitarianismo e complementarianismo, porque na definição parece que é o seguinte, que tu está defendendo um relacionamento entre homem e mulher, no qual os dois têm as mesmas obrigações e os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades e os mesmos benefícios. Então os dois vão contribuir igual e receber igual. Porém, essas mesmas mulheres que ficam defendendo egalitarianismo e complementarianismo, elas querem ser aquela mulher que vai ser dona de casa, ou aquela mulher que vai ter um salário menor que o do marido. Porém, na hora de gastar o dinheiro, ela quer que seja somado o salário dos dois e dividido meio a meio. É aquele papo de que, depois que tu se casa, não existe o dinheiro dele ou o dinheiro dela, existe o nosso dinheiro. E até mesmo assim, a contribuição do homem de trabalhar e sustentar a casa, sustentar a mulher e os filhos, ou pagar a maior parte das contas, é uma contribuição bem maior do que a mulher está dando, que geralmente a mulher tem um salário menor que o do homem. Então a mulher vai querer ter a mesma voz dentro de casa, vai querer ter a mesma autoridade dentro de casa, vai querer dividir tarefas domésticas, mesmo o homem estando sustentando ela ou estando pagando a maior parte das contas. Então tem que ficar de olho nesses dois termos, no complementarianismo e também no egalitarianismo. E daí eu não estou dizendo que existe entrismo em MGTOW, porque MGTOW nos canais aparece mulherada, o pessoal não dá a mínima. E quando um canal é um cara que talvez é meio conservador, meio feminista, enrustido, o pessoal detecta isso logo e acaba cortando o canal. Às vezes tem até uns caras que fazem um canal MGTOW e o cara é PUA enrustido. Ele fica o tempo todo se pagando de alfa e parece que ele fez um canal e faz vídeos e hangouts só para querer estufar o peito e se achar o pegador. Ficar alimentando o próprio ego e não ajudando o pessoal que está interagindo com ele no canal. Então, assim, esse vídeo do Solitary Wolf, cara, por onde que eu começo? Ele pegou uns artigos, provavelmente de universidades europeias, e daí ele citou as premissas do artigo, só que o pior é que ele concordou com as premissas do artigo. Então eu vou pegar um pouco assim pela ordem cronológica.
No vídeo dele o cara fala, e é um cara que tem um canal MGTOW, se diz MGTOW, só que pelo jeito o cara não acompanhou nada de Barbarossa, nada de Stardust, ou Sandman, ou qualquer outro cara que tenha vindo antes dele. Então, inicialmente ele começa falando que o patriarcado ele não é natural e que o matriarcado também não é natural. Agora pensa nisso. Patriarcado, a gente tem patriarcado desde a Revolução Agrícola, coloca uns 10 mil anos atrás. Isso é a maior parte da história da humanidade, desde um pouco antes do começo da civilização, que veio logo depois da Revolução Agrícola. Mas ele fala que o patriarcado é um extremo, que é injusto porque o homem domina e as mulheres sofrem, e que daí agora a gente está indo, agora, não nos últimos 150 anos, agora só que a gente está indo para um matriarcado no qual as mulheres dominam, que é outro extremismo, e que o ideal é ter uma sociedade justa, uma sociedade egalitária entre os homens e as mulheres. Ele não define o que é isso, mas eu já estou jogando que é aquele egalitarianismo e aquele complementarianismo. E daí, tanto ele quanto no artigo que ele cita, ele fala que na Idade da Pedra Lascada, na época dos caçadores e coletores, as mulheres tinham um papel importante na sociedade porque elas faziam a coleta e que o homem, de certa forma, dependia das mulheres também para alimentação. E o pessoal foi malhando na parte de sessão de comentários e eu só pensei o seguinte, cara, caçador e coletor. Por acaso a mulherada fazia caça? E tem outro detalhe, quando tu caça, tu tem acesso a carne e gordura animal. A quantidade de caloria que tem nisso é absurdamente, é infinitamente maior de qualquer fruta, verdura que tu pode ficar coletando. Então, já começa aí. Como é que tu pode dizer que essas duas contribuições nessa sociedade da Idade da Pedra, entre homem e mulher, como é que tu vai dizer que essa contribuição é igualitária, é igual? O homem está contribuindo bem mais. E tem outra coisa, né? O cara, ele é esse provedor e ele é o protetor da tribo. Ele está protegendo a tribo de outros predadores e de outras tribos que podem estar lá lutando por território. E daí, como isso é muito história antiga, pré-civilização, não tem como a gente saber se existia casamento, se não existia casamento. Provavelmente deveria ser uma putaria fodida e o pessoal devia achar que a mulher simplesmente, magicamente, ela fazia bebê. Eles não deviam nem relacionar com sexo. Mas enfim, já corta essa parte aí. Primeiro, a premissa do cara é que a mulher contribuía tanto quanto o homem na parte da alimentação, sendo que não é verdade e o homem contribuía com a defesa e a competição com outros grupos e defesa contra predadores e também fazia papel da caça, que era importante pra caramba. E daí o cara vai continuando com o discurso dele e ele fala que as mulheres elas estão dominando hoje em dia nas empresas, não sei da onde, porque se tu pega a Forbes 500, a maior parte dos milionários e bilionários são homens, quem desenvolve nova tecnologia, quem funda empresas, quer dizer, a gente tem mais de 50 anos com as mulheres tendo acesso a tudo que o homem tem acesso, e elas não foram criar a sociedade alternativa delas, elas não foram desenvolver as tecnologias e criar as empresas delas, não. Elas não querem construir e também não querem se assimilar, elas querem pegar algo e dominar e tomar para elas, é o que eu falei do entrismo. E daí ele foi falando que as mulheres elas têm, como é que é aquele negócio de que elas fazem um networking melhor para trabalho. E a gente sabe o que é isso, a gente viu esses escândalos de Me Too, até aquele escândalo que rolou no Yahoo, simplesmente coloca uma feminista no setor de RH ou na liderança da empresa e ela fica só contratando mulher, porque ela tem bias contra homem. Então tu vai dizer que isso é networking? Não, cara, isso é supremacismo, isso é preconceito. E a outra coisa falando que não, que elas têm uma habilidade de conversar com pessoas e não sei o que, e isso torna elas melhores no setor de serviços. Tá, e daí? Até onde eu sei, setor de serviços é setor onde tem mão de obra com baixa especialização, que não é qualificada. E o setor de serviços, ele está sendo automatizado. Ele tem tudo para ser completamente automatizado, ao passo que toda aquela parte de infraestrutura que a sociedade realmente depende, pega aí saneamento, combustível, energia elétrica, toda a parte de infraestrutura de engenharia, tudo isso é feito por homem e não tem como automatizar. A parte de construção mesmo, como é que tu vai fazer robô para fazer tudo, cara? Então,
O cara tá colocando, até na seção de comentários, falaram assim, cara, a tua falta de conhecimento técnico é absurda nesse vídeo. Por quê? Porque o cara acha que tendo um monte de mulher assim, em carguinho de gerência, que o pessoal fala, quem é gerente é porque não sabe ser funcionário, entendeu? E carguinho de RH, e querendo pegar esses empregos de escritório, que é coisa que a sociedade não depende, acham que isso, não, isso quer dizer que as mulheres estão dominando, que elas têm uma capacidade que está acima dos homens. E daí, conforme o vídeo vai passando, ele pega uma outra parte pior, cara, essa foi de doer, assim, foi de revirar as entranhas. Que daí ele fala o seguinte, que aí agora, numa dessas, é o mesmo erro que o movimento do direito dos homens cometeu nos últimos 50 anos. Ele fala que as mulheres dominando mais a parte de empregos e tudo mais, pode abrir espaço para homens se tornarem donos de casa. E ele falou uma coisa absurda, que a hipergamia das mulheres poderia ser resultado do patriarcado, que no matriarcado, na idade da pedra lascada, talvez não existisse hipergamia, não tem como a gente saber disso. E que conforme veio o patriarcado, com o começo de civilização, a revolução agrícola, a construção de cidades, civilizações e tudo mais, aí veio o patriarcado. E ela falou que a hipergamia é uma consequência do patriarcado. Então, vamos lembrar, isso é um canal que supostamente é MGTOW e o cara tá parecendo um feminista. E, cara, isso é a mesma coisa que o Warren Farrell, o cara do movimento do direito dos homens lá na década de 80, falou. Que conforme as mulheres vão se tornando carreiristas, profissionais, elas podem querer um homem que seja um bom companheiro, que vai cuidar da casa, cuidar das crianças. Alguma vez isso saiu da teoria, saiu do papel? Alguém viu isso acontecer? Eu lembro que o canal do Canadian MGTOW, porque o Canadá é um país progressista pra caramba, e eu lembro que ele fez alguns vídeos falando sobre as histórias desses caras canadenses que se tornaram dono de casa. A quantidade de chifre que esses caras tomaram não está no papel. Teve cara que tomou um pé na bunda da mulher, que era carreirista. A mulher deixou ele cuidando da filha, pagando pensão, e enquanto isso, ela foi pro carrossel de pica, com os seus 30, 35 anos. E daí depois ela pediu para voltar e o cara aceitou ela de volta. Isso quando não tem aquelas outras histórias, como a história bem famosa que saiu acho que em 2015, 2016, de um cara que também era dono de casa e a mulher pediu para ter um relacionamento aberto. E ele estava naquela situação, assim, a mulher dele saía 2 vezes por semana para transar com outros caras, enquanto ele ficava cuidando da casa. E ele, às vezes, conseguia arranjar alguma mulher para transar com ele, porque o cara era um perdedor, o cara era um dono de casa. Que mulher quer querer transar com um cara desse? Então, assim, tem várias premissas. A primeira é a premissa que o cara fala que o patriarcado não é natural, que o feminismo não é natural, que o natural é uma sociedade igualitária. Sendo que a gente tem um histórico na história da humanidade que diz que o único tipo de civilização sustentável que dura é o patriarcado. Toda vez que tu vai para um matriarcado, ou tu fica numa sociedade mais ou menos igualitária, a tua sociedade começa a decair. Tem aquele meu vídeo lá do The Fate of Empires, que mostra que cada império segue esse ciclo de uns 250 anos. A partir do momento que surge a igualdade entre homem e mulher, que o homem perde a autoridade sobre a mulher e os filhos, a autoridade sobre a família, taxa de natalidade começa a cair, casamento começa a cair e vem toda essa instabilidade. Então o cara não disse nem da onde que viria nesse suposto matriarcado que surgisse agora, como é que ficaria a parte da taxa de natalidade? Como é que ficaria a parte da previdência? Como é que ficaria a quantidade de casamentos? Nada disso. Digamos, mesmo que tu vá para a premissa de que as mulheres vão trabalhar e se tornarem as provedoras, coisa que elas não vão fazer, elas se recusam a fazer. Toda mulher que tem uma carreira, tem estudos, ela quer um homem que esteja acima dela. Daí que vem a regra 80-20, né, de 80% das mulheres estarem correndo atrás dos 20% de homens que estão no topo. Então, como é que vai justificar isso? Mesmo que elas sejam as provedoras, tu vê que a mulher, ela paga imposto para o governo muito menos do que ela recebe de volta em serviços. Não tem como sustentar um negócio. O homem é que produz um surplus, que produz um superávit para o governo
permite que seja criado um estado de bem-estar social, uma seguridade pública. Mas agora, conforme os homens estão abandonando o mercado de trabalho, ou vivendo só para si mesmos, só para sustentar a si mesmos, está faltando grana para isso no governo. Não é à toa que ele está tendo que fazer cortes. Até mesmo nos vídeos do Black Pigeon Speaks, até a Camille Paglia tem uma citação bem legal que diz que se as mulheres dominassem a sociedade, a gente ia estar até hoje vivendo em cabanas de palha. Porque é aquela questão, o homem se não tem uma sociedade patriarcal no qual o homem ele tem autoridade sobre a mulher e os filhos, ele tem como dominar a sociedade, porque é ele que vai estar desenvolvendo novas tecnologias, é ele que vai estar criando coisas que beneficiam todo mundo. Por que a pessoa vai ficar criando negócio, desenvolvendo a sociedade, se ele não vai ser recompensado? Então, esse discurso do cara é o mesmo discurso que as feministas usaram para ganhar direitos de mão beijada, dizendo, não, a gente vai trabalhar, a gente vai cuidar dos nossos companheiros, a gente vai ajudar a carregar o fardo da sociedade. Não fizeram nada disso. O movimento do direito dos homens usou isso também como um argumento para atrair as mulheres, para ter uma igualdade legal entre os homens e as mulheres. Também não caiu. Toda vez que a mulherada vem com esse discurso de egalitarianismo, de complementarianismo, elas querem receber mais do que elas vão contribuir, elas querem um homem que esteja acima dela. Então, todas essas partes, assim, a pressuposição de que a gente tinha um sistema mais justo na Idade da Pedra Lascada. E daí achar que desde a Revolução Agrícola até os últimos 50 anos, até 50 anos atrás, ah, meu Deus, isso foi uma opressão, que a mulherada estava ferrada, sendo que, mesmo num sistema patriarcal, a expectativa de vida da mulher é melhor que a do homem. Ela é bem cuidada. Ela pode não ter o mesmo nível de liberdade de homem, só que ela é bem cuidada. Só que chegar ao ponto de achar também que a hipergamia não é um instinto, que é algo cultural que pode simplesmente surgir e desaparecer, é até interessante, porque assim, se tu pensa, ele falou que as mulheres elas são mais colaborativas no ambiente de trabalho. Deixa eu traduzir o que é colaborativismo. É colaborativismo. É socialismo, cara. É comunismo. O que elas fizeram com essas empresas, por exemplo, a Ubisoft, o Yahoo? O que eles estão fazendo com a seção de quadrinhos da Marvel? É justiçada social, é negócio para promover comunismo e socialismo. O que elas fazem quando elas vão para o governo? Então, até nesse ponto, já dá para ver que como é que esse suposto matriarcado vai ser algo sustentável. Como é que teoricamente, uma sociedade igualitária entre homens e mulheres vai ser algo sustentável? A gente pode considerar que assim, ó, desde quando as mulheres ganharam de mão beijada um monte de direito extra, lá na década de 60, 70, aborto, divórcio, pensão alimentícia, pensão para ex-mulher, assistencialismo do governo, cotas, etc., a gente pode dizer que, ok, desde ali a gente está vivendo um matriarcado. Não como o cara, o Solitary Wolf, fez no vídeo dele, dizendo que só agora, próximo de 2020, que a gente está chegando no matriarcado, porque as mulheres estão usando o feminismo para forçar elas mesmas a ocuparem posições de poder. Então vamos imaginar o que seria o período de igualdade entre homens e mulheres, que é o que ele diz que seria o equilíbrio. Ora, basicamente isso seria então o período de 1920, 1930 até 1960, 1970, que foi quando as mulheres ganharam direito ao voto. Então vê como até mesmo, da mesma forma que o matriarcado ele é insustentável, porque ele acaba gerando um colapso econômico, um colapso do governo, porque a sociedade se torna extremamente comunista e socialista, porque as mulheres exigem isso, até mesmo uma pressuposta sociedade egalitária entre homens e mulheres, que eles têm os mesmos direitos, tem uma duração menor ainda. Se tu pegar a década de 20 nos Estados Unidos até a década de 60, meu Deus, é 40 anos. Até aqui no Brasil também, quando começou a ser legalizado o divórcio e tudo mais, deu uns 40, 50 anos. Foi de 1930 até 1970. Então, tu tem de um lado o patriarcado, que tem uma duração aí de talvez uns 10 mil anos, 6 mil, 8 mil anos. Aí do outro lado tu tem um matriarcado que está ferrando com a nossa sociedade, que não vai chegar nem a 100 anos. E tu tem, teoricamente, um sistema egalitário entre homens e mulheres que não chega nem a 100 anos. Chegou a 50 anos e não deu em nada. E a parte de ignorar, isso eu falei só das partes técnicas, tá? Técnicas e de história também. Agora vamos falar da hipergamia.
Eu lembro que o Sandman, lá em 2015, quando eu comecei a acompanhar o canal dele, ele fala porque ele é da Europa Oriental, e ele é daquela época lá que ainda tinha comunismo. Ele fala que mesmo numa sociedade comunista tinha hipergamia. Tinha uma mulherada assim que quando o marido perdia o emprego, especialmente quando teve lá o colapso do comunismo, elas simplesmente largaram o cara e foram atrás dos outros caras que ainda tinham cargos, que ainda tinham emprego, que tinham dinheiro. Então, mesmo numa sociedade comunista, socialista, matriarcal, ainda vai existir hipergamia. Se a mulher não vai usar o dinheiro ou a utilidade do homem de proteção também para selecionar qual homem é melhor que o outro, elas vão usar outras características, simplesmente vai acelerar mais a regra do 80-20. Talvez vai virar uma regra 90-10, 90% das mulheres indo atrás dos 10% que são modelos, entendeu? Que tem os melhores genes possíveis, porque daí tu vai ter toda a proteção, toda a provisão, um monte de cargo para a mulher, vai ser uma porra do matriarcado, e daí? Tu acha que os outros 90% dos homens vão ficar quietos? Eles não vão tacar fogo na porra toda? Porque eles não têm acesso à companhia feminina, eles não têm acesso à reprodução? Isso é uma babaquice absurda. E dessa parte da hipergamia, é engraçado porque tem um vídeo do TFM, eu acho que é lá de 2015, 2016. Eu já tentei reencontrar esse vídeo várias vezes, nunca consegui pesquisar para achar ele de novo, nunca consegui achar ele de novo, mas é um exercício muito bom que ele fez na época, focando nesse pessoal, nesses cuck, nesses caras feministas, esses caras de movimento de direitos dos homens, exatamente esses caras que acreditam que as mulheres elas têm a mesma mentalidade, a mesma cabeça, que o homem valoriza a mesma coisa e vai se comportar da mesma forma, e acreditam nesse egalitarianismo, nesse complementarianismo entre os sexos. Ele fez o seguinte exercício no vídeo. Ele disse: imagina que a gente tivesse um sistema no qual a mulher, só pelo fato dela engravidar, ter um filho, ela recebesse um dinheiro do governo que seria o suficiente para cuidar dessa criança. E por causa disso, ela não precisava mais se preocupar com a hipergamia. Ela não precisava mais se preocupar, procurar um cara só porque o cara tem dinheiro, porque o cara tem emprego. Ela poderia arranjar o cara que fosse o melhor companheiro para ela, o cara que fosse tratar ela bem, ajudar a cuidar dela e cuidar da criança. O dinheiro sairia da equação. Só que daí ele chega no vídeo e diz o seguinte: pois é, né? A gente tem esse sistema já implementado nos últimos 50 anos, fazendo comparação com os Estados Unidos, dessas leis assistencialistas para mãe solteira que existem desde a década de 70. Para quem não acompanha o canal aqui, eu já falei que uma mulher mãe solteira nos Estados Unidos ela chega a ganhar algo entre 20 mil e 40 mil dólares por ano em benefícios de alimentação, de saúde, de moradia e etc. E ela não paga imposto sobre nada disso que ela está recebendo. Ela fica como se estivesse na faixa de isenção. Até mesmo se ela ganhar uma pensão alimentícia do pai da criança ou dos pais das crianças, também fica na parte de isenção. Pois bem, o que aconteceu com essas mulheres? O que aconteceu com a hipergamia delas quando elas não precisaram mais se preocupar com dinheiro porque tinham dinheiro do governo? A hipergamia delas não foi para lugar nenhum. A hipergamia delas simplesmente inflou. Porque se ela pode receber entre 20 mil e 40 mil dólares do governo, isso quer dizer que para ela sair do colinho do governo, o homem, para ter acesso a ela, para poder casar com ela e tornar ela companheira dele e tudo mais, ele tem que ter mais do que o dinheiro que o governo está disposto a dar para ela. Se o cara tiver a mesma quantidade de dinheiro ou tiver menos, foda-se, o cara vai ficar na merda, ela não vai querer nada com ele, porque é melhor ficar com o governo, porque o governo dá o dinheiro de graça e não precisa dar nenhuma satisfação. Ao passo que quando a mulher está com um homem e ela vai ter acesso ao dinheiro dele, ele vai prover para ela sabe que essa provisão é condicional, ela vai ter que fazer algumas coisas para ele, ela vai ter que dar satisfação, ela não vai ser empoderada, entre aspas, independente, entre aspas. Então, simplesmente achar que, não, se a gente tiver um sistema mais socialista, mais comunista, mais egalitário, se a gente tiver essa provisão, seja vinda da natureza ou vinda do Estado, a hipergamia vai desaparecer. Isso é estupidez, cara. A hipergamia simplesmente aumentou. Aumentou a uma escala absurda. Tanto que até mesmo no vídeo E a gente vê queda na quantidade de casamentos, explosão na quantidade de mãe solteira. E até num vídeo do Barbarossa, que é aquele vídeo que ele fala da falácia dos POAs, ele disse que por que POA surgiu inicialmente na comunidade negra?
Porque na comunidade negra foram implementadas essas políticas assistencialistas, os homens foram colocados para fora de casa, a mulherada se acostumou a não precisar de homem porque tinha o dinheiro do governo ali todo mês. E daí os homens, eles para conseguir uma mulher, dos dois ou eles tinham que ter bons genes, ser aquele cara super atraente que todas as mulheres querem transar, que é uma roleta russa, né? É a roleta da vida. Só que aquela parte assim de ser um bom provedor, ser um cara responsável, simplesmente saiu da equação, porque essa parte estava coberta pelo governo. Então o que sobrou foi só isso, foi PUA, aquela competição bem agressiva entre os homens para tentar conquistar essas mulheres, porque eles estão competindo entre si, estão competindo com o governo. E daí vem a Thug Culture, que é a cultura do Zé Droguinha. Porque os caras eles já não conseguem emprego porque é comunidade negra, sabe? É pessoal mais pobre, com menos condições, e tinha preconceito, etc. Mesmo porque, quando vieram as leis de cotas para reparar e dar acesso à universidade para essa população negra, o que eles fizeram? Eles colocaram as mulheres brancas e as mulheres negras no começo da fila. Os homens negros ficaram no final. E daí, com essa Thug Culture, que é a cultura do Zé Droguinha, os caras foram para o tráfico. Foram pro tráfico, foram pro crime. É que nem o Tupac falava, né? Bitches lie, niggas die. Foi isso. Porque o que sobrou, se o cara não pode mais ser responsável, não pode ser um provedor e com isso conquistar a companhia de uma mulher, ele vai ter que tentar fazer mais dinheiro ainda, se tornar mais agressivo ainda na competição com outros homens e partir até pro crime. Então, do começo ao fim, cara, esse vídeo do Solitary Wolf, assim, pegou só um monte de coisa assim besta de uns artigos que são tendenciosamente feministas. Não sei se o cara é um feminista enrustido, não sei se é simplesmente pelo fato do cara ser europeu. A gente sabe que o europeu é o povo mais domesticado do mundo, mas em tudo quanto é coisa que o cara citou, seja da parte da era da Pedra Lascada, seja da parte da Revolução Agrícola, do período patriarcal, do que seria um matriarcado, até mesmo a parte de negar a hipergamia, essa ausência de conhecimento a respeito disso, dos dois, ou o cara é um feminista enrustido, ou o cara simplesmente nem parou para pesquisar a respeito, para ver o que os outros caras MGTOW que vieram antes dele falaram a respeito. Tem um monte de conteúdo do Barbarossa e do Stardust online até hoje. Os caras estão ativos até hoje, então, tipo, não tem desculpa para isso. E até mesmo assim, mesmo se não fosse MGTOW, as coisas que ele falou, assim, tu não precisa nem ser MGTOW para parar para pensar a respeito disso. Como é que tu vai dizer que existia um sistema igualitário? Isso é papo de comunista e de feminista, cara. Que existia uma igualdade entre homem e mulher, uma contribuição igual na era da idade da Pedra Lascada. E partir também para o princípio que as mulheres elas estão ferradas no patriarcado, elas têm menos direitos políticos, mas elas têm menos responsabilidades. Alguém está cuidando delas. E daí ao passo de querer falar que não, que hipergamia não é nem assim que não existe. A hipergamia ela pode ser moldada pela cultura. Quando a gente tem um monte de registro, meu Deus, até mesmo aquele vídeo que eu fiz ali sobre as mulheres francesas dando para os nazistas na Segunda Guerra Mundial. A gente precisa de mais prova da falta de lealdade das mulheres, a gente precisa de mais provas da falta de moral delas, do quanto elas estão dispostas a se vender e atrair tudo e todos por causa de recursos, ou simplesmente para ficar com os vencedores, para ficar com os homens mais fortes. Faça-me favor. Então, eu acho que abordei tudo, era basicamente isso que eu queria abordar no vídeo, mas é interessante porque é assim, ó, é aquela vigilância. É aquela vigilância do tipo de conteúdo que tu tá vendo, é aquele negócio de tu ver assim, talvez o cara é ingênuo, ou é enrustido, PUA, ou comunista ou feminista enrustido, ou às vezes o cara é ingênuo e não sabe nem o que ele tá fazendo, mas é uma parte assim que é que nem aqueles vídeos que o TFM faz de defender a filosofia MGTOW. Então, quando eu vi isso, eu me senti obrigado a fazer, porque tinha muita coisa errada, tinha muita coisa que não batia com a filosofia, não batia com o que a gente discute nos nossos canais e nos canais de MGTOW norte-americanos, e o cara é um canal novo, é um canal de julho desse ano. Então, assim, meio que eu tô meio que defendendo a filosofia, dizendo por que tal e tal coisa tá errado. E eu achei interessante fazer esse vídeo porque eu acabei falando de coisas, assim, que até pro pessoal aqui do canal pode ser coisa que o pessoal não escutou ainda.
Então pode servir também de conteúdo introdutório.